Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje quero partilhar com vocês. Bem, eu preciso fazer o transplante dessas mudas que foram aí um berçário que eu fiz há muito tempo que eu fiz esse berçário. E deixei, e esse berçário praticamente, né, as mudas estão aí prontas, pedindo, né, para ter aí um novo espaço. Então quero partilhar aí com vocês, né, esse transplante dessas novas suculentas para um novo espaço. Então, vamos lá? Bem, já preparei os vasos, né? Todo mundo sabe, né, que os vasos tem que ter furos na parte de baixo. Depois tem que ter uma camada de drenagem, tem que ter uma boa camada de drenagem, apesar de estarmos no verão, né? Muito sol, calor, mas é importante fazer uma boa camada de drenagem, porque nenhuma planta, né, gosta de encharcamento, principalmente suculentas. Então, as mudas estão cá. Eu, para ser bem sincera, eu só fui colocando as folhas e eu não tenho bem ideia de, né, da variedade aí de suculentas que eu tenho, e elas acabaram por crescer. Vou tentar tirar de uma maneira que não magoe elas, né, tentar tirar com raízes. E é um berçário que eu gosto de fazer dessa forma, numa caixa plástica, que depois eu fecho, na verdade, né, só que ela ficou com pouca terra, só coloco um bocadinho de terra, praticamente um dedo de terra, né? Tem furos na parte de baixo e depois eu deixo tapada assim, deixo fechada e faço uns furos aqui na parte de cima. E é uma forma que eu gosto de fazer o berçário. Eu tenho dificuldade, né, para fazer berçário. Tenho bastante dificuldade para fazer berçário, na verdade. O meu berçário é difícil acertar, né? É difícil acertar. Eu vejo pessoas aí que fazem berçário com uma facilidade, mas eu tenho bastante dificuldade. Então a terra comprada, né? Eu não uso substrato aí próprio para suculentas, nem para cactos. A terra comprada no momento aí, porque eu não tenho terra mesmo, estou com falta de terra. E, né, os furos na parte de baixo, camada de drenagem, importante fazer. Nenhuma planta aí, como eu falei, gosta de encharcamento, principalmente, né, cactos e suculentas. Então, o transplante, né, não tem segredo. Claro que eu tenho mais facilidade com algumas suculentas, né, com cacto eu até tenho uma certa facilidade também para cultivar. Cacto, assim, eu acho até fácil de cultivar. Agora, as suculentas, tem algumas que eu tenho facilidade, né, que são de fácil cultivo. Em compensação, agora tem algumas aí que eu tenho dificuldade. Então, eu tenho ali uma, que acho que é o dedo de moça. Bem, eu não tenho bem certeza se é dedinho de moça que fala. Agora, não tô lembrada assim do nome. Mas esse foi também de berçário que eu fiz a muda. Consegui, né? Com muita dificuldade, consegui. Mas é uma das suculentas, assim, que eu tenho dificuldade para fazer tanto novas mudas, né, através de folhas, e também para manter assim bonito. Eu vejo aí pessoas, né, vejo nos vídeos aí do YouTube, uma quantidade aí de pessoas que tem dessa suculenta muito bonita assim, né, que vem até embaixo assim, toda ela, né, com cacho, mas eu tenho dificuldade. Então essa daqui tá praticamente numa área com meia sombra protegida, né, no tronco aí de árvore. Mas se eu deixar no sol, tem algumas ali que apanharam o sol, ficou bastante feia assim, sabe? Então por isso que suculenta eu tenho dificuldade. Até descobrir assim, né, o cantinho delas aí, né, de meia sombra aí de sol. As minhas plantas, na verdade, ficam mais bonitas à meia sombra aí, protegida do sol quente, né? Do sol forte mesmo. Ficam bonitas assim quando ficam protegidas. Vamos ver se eu consigo tirar, né?
Tentar tirar mais ou menos uma por uma. Tentar separar pelo menos. Pra daí eu poder ver. Bem, eu não sei como é que vocês fazem o berçário em casa. Né? Eu sei que cada um tem uma maneira de fazer berçário. E eu tentei de várias maneiras, né? Tentei de várias maneiras. E essa foi a maneira melhor, assim, que eu encontrei, para ser bem sincera. Foi, assim, que mais deu certo para mim. Por isso que eu falo, assim, tem pessoas que têm uma facilidade para fazer berçário que, meu Deus do céu. E as folhas que forem caindo, depois eu faço um novo berçário. Eu gosto de ter, assim, bastante mudas, porque às vezes, né, quando vier, assim, alguém em casa que gosta de planta, eu gosto de oferecer. Eu gosto de oferecer, assim, né? Gosto de receber também plantas, né, como prenda. Mas assim, né, que são diferentes. Se tiver, for aquelas que eu não tenho, então. Então elas cresceram assim praticamente com pouca terra. E ainda aqui, mas tem umas ali que, se estiverem pequenas, eu quero ver se, é como eu falei, né? Faço um novo berçário, separar ali as folhas. Olha, deu bastante mudas, né? Deu bastante mudas. Eu depois vou ver a variedade dessa suculenta, acho ela muito lindinha. E tem aqui algumas variedades, mas praticamente são das mesmas. Eu até pensei, de repente, em colocar naquele vaso ali, sabe? De repente, em vez de estar a colocar em vasos, né? Ficar aí com a quantidade de vaso, colocar tudo num vasilhame. Só que eu tenho que daí depois deixar a meia sombra. Então é isso que eu tenho que cuidar. Porque pegar essas suculentas, né? Fazer o transplante e colocar no sol é só para judiar delas. Então eu quero ver se eu né, arrumo ali um espaço que fica protegido aí, pelo menos, né, pelo menos uma semana aí protegido, ou a sombra, ou a meia sombra. Então, vou pegar ali um outro vasilhame. Gente, a terra mesma, só mudei aqui o vasilhame. Então, terra mesma, vou tentar fazer, colocar as mudas praticamente nesse, né, neste vaso. Bem, antes de fazer o transplante, vou fazer uma boa rega. Eu, às vezes, agora no calor, eu gosto de fazer a rega, às vezes molhar bastante mesmo, sabe? As suculentas. Faço aí a rega mais ou menos de 2 em 2 dias, tudo vai depender, né? Tudo depende também. Mas antes de fazer o transplante agora, eu vou fazer uma boa rega, deixar a terra bem molhada. E este vasilhame, eu tenho que ter atenção, porque ele tem um furo ali na parte lateral, não é nem na parte de baixo, na parte lateral, apenas um furo. No verão tudo bem, né? Mas agora no inverno é preciso ter mais cuidado pela quantidade de chuva. Às vezes assim chove demais, né? À noite principalmente, às vezes cai uma quantidade grande de chuva e acaba, né, fazendo o encharcamento aí das plantas, e sabe que as raízes aí acabam por apodrecer ou apanhar assim fungos, alguma coisa assim. Então, eu vou deixar neste vasilhame, esperar aí as plantas, né, as suculentas crescerem, desenvolverem, né, ficar aí com as raízes mais fortes também. E depois logo vejo se eu faço o transplante para um outro vasilhame ou não. Mas a princípio, né, vou deixar neste vasilhame, cuidar com a rega. Apesar que rega também não é uma coisa que, né, eu faço todo dia. Quando eu faço assim, claro que eu faço uma boa rega.
principalmente, né, no calor. No inverno nem tanto, né? No inverno as regas são mais espaçadas e faço no final do dia, né? Faço no final do dia. Evito, né, de molhar as folhas. Tento fazer a rega diretamente na terra, no substrato delas. Na parte da adubação, assim, que às vezes eu, né, deixo aí um pouco a desejar. E claro que, como eu falei, algumas suculentas são mais fáceis de cultivar e outras eu acho mais difícil. Agora, em compensação, os cactos, né? Os cactos ali, eles na verdade também gostam de estar à meia sombra, né? Gostam de estar à meia sombra, gostam de estar numa área assim, que não apanhe tanto calor, apesar dos meus, né, dos cactos aí serem uma planta aí de sol pleno. Mas eu vejo assim que eles ficam mais bonitos quando eles estão à meia sombra. Eu gosto quando a planta fica com aquela cor verde. Bem, antes que eu me esqueça, né? Não esqueça aí de deixar o like fantástico, subscreva o canal, deixa aí o vosso comentário e venha também ser apoiador membro do canal Cura Murakami. Bem, ficou assim. Então, vamos ver como é que vai crescer, né? Como é que vai crescer, pelo menos. Agora eu vou deixar na meia sombra. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.